Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez diante de nosso Deus, mais uma vez para cultuar a Ele, adorarmos a Ele. Nós vamos nesse momento, de todo o nosso coração, nós vamos entregar esse nosso horário para Ele somente. Nós vamos começar com uma oração. Oremos. Senhor, nesta hora, mais uma vez, nos encontramos diante de Ti. Obrigado por nos chamar hoje também para a Tua presença e por nos dar o privilégio de Te cultuarmos e ouvirmos a Tua palavra. Nós agradecemos por cada um dos Teus filhos que neste momento dedicam este horário para concentrarem e satisfazerem em Ti. Abençoa a cada um com a Tua santa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 117. Ei-nos, ó Pastor divino, juntos todos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. E aos tristes fatigados, ao teu bom redil, Senhor, leva os teus cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Nós vamos, nesse momento, meus irmãos, fazer mais uma oração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, Tu nos tens sido bondoso para conosco. Por isso louvamos e agradecemos pela Tua fidelidade, que nunca nos tem falhado. Louvamos e agradecemos por ter nos guiado, protegido e amado durante a semana que passou. Em meio a muitas dificuldades, o Senhor tem firmemente segurado as nossas mãos e não nos tem abandonado durante os sofrimentos. E por causa da tua fidelidade, do teu amor e principalmente
da tua infinita misericórdia, nós podemos gozar e nos regozijar na tua graça. E nos tem aos poucos moldado para a tua vontade, para o teu prazer. Nós agradecemos e louvamos, porque conhecemos ao Senhor. Existem muitos, porém, que não te conhecem e que estão perecendo sem ti nos corações. Sabemos que os ama também. Nos usa, então, para avisarmos a eles o eterno e profundo amor do Senhor. Desperta-nos para usarmos os talentos que nos deste para espalhar as tuas boas novas. O teu inexplicável amor, principalmente neste tempo de pandemia, quando todos estão parados e menos preocupados com as questões do mundo, nos faz acordar e fazer uso deste momento para anunciarmos o teu reino. Deus Criador e sustentador de todas as coisas, estamos passando por momentos muito angustiantes. O Senhor tem nos avisado através da tua palavra sobre os males que iremos enfrentar neste mundo. Nós falhamos em obedecer e agora necessitamos de uma solução e buscamos a tua resposta. Por causa dessa pandemia, muitos estão doentes e a cada dia muitos outros estão morrendo. Não só aqui, mas em todo lugar do mundo. Sabemos que todas as coisas acontecem por causa da tua permissão. Senhor, então pedimos, tem misericórdia e acode a tua criação. Deus, pedimos também que o Senhor continue a derramar o teu cuidado sobre nós, o teu povo, para continuarmos a sermos moldados na tua graça. Guia-nos como o Senhor tem conduzido o teu povo no passado. Entregamos as nossas vidas e as nossas famílias nas tuas mãos. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos cantar, meus irmãos, mais um hino nesse momento. Hino de número 115. Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz, cheio da graça que ali corre a fluxo, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Com Cristo unido na luta moral, resisto ao erro, ao pecado fatal, bem alto erguendo a bandeira real, dá momento mais firme e leal, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Cristo unido na ressurreição, eu já desfruto eterna redenção. Nele
jamais esperamos em vão. Cada momento concede perdão. Cada momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas tu pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode guiar. A momento me guia ao Senhor. Cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Amém. Vejamos a palavra de Deus nesse momento. Atos, capítulo 5, versículos 17 a 32. Vejamos, os irmãos me acompanhem atentamente a leitura da palavra do Senhor. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe conhecem, obedecem. Amém. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, obrigado pela palavra que nós lemos
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite que leiamos a Tua palavra e que agora, ó Deus, nós te pedimos que abra os nossos corações, que o Senhor abra as nossas mentes, para que nós possamos aceitar a Tua palavra e reconhecer verdadeiramente que o Senhor é o nosso Senhor. Ó Deus, nos enche com o Teu Espírito Santo. Em nome do Teu Filho amado é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o que é liberdade para vocês? Liberdade. Muitos acreditam que liberdade ou ser livre é poder fazer qualquer coisa, o que quiser e quando quiser. Mas, meus irmãos, isso cai em contradição muito grande. Pois uma pessoa pode sair por aí batendo, humilhando e até matando outras pessoas só porque não é da sua vontade e dizer que tudo isso é em nome da liberdade. Mas se isso acontecer, a polícia também poderá espancar, poderá prender e até matar e dizer que tudo isso é em nome da liberdade. Um autor motivacional australiano chamado Matthew Kelly, ele disse o seguinte sobre liberdade. Liberdade não é a habilidade para fazer o que quer. Liberdade é a força para fazer o que é bom, verdadeiro, nobre e correto. Isso é liberdade, meus irmãos. O texto que nós acabamos de ler parece um trecho de uma novela ou de um filme. Os apóstolos foram presos por causa da irritação do sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote, ao mando do sumo sacerdote, os saduceus os prenderam, os colocaram numa prisão pública, ou seja, os trataram os apóstolos, assim como são tratados os ladrões e os assassinos. A razão era porque os apóstolos estavam espalhando os ensinamentos de Jesus Cristo, principalmente a ressurreição. A ressurreição que os saduceus, eles não acreditavam. Os saduceus, então, tiveram zelo e inveja. Aqui no final do versículo 17, nós vamos ver que eles tinham inveja. Nós podemos usar duas palavras aqui. Zelo, primeiro zelo. Eles tinham zelo porque eles queriam desfazer, continuamente estavam desfazendo os ensinamentos dos apóstolos. Mas a segunda palavra que podemos usar é que eles tiveram inveja. Eles tiveram inveja por causa da popularidade dos apóstolos. Ou seja, os ensinamentos dos apóstolos que Jesus ensinou, que estava sendo continuado pelos apóstolos, estavam sendo espalhados muito mais do que os ensinamentos falsos, digamos assim, dos saduceus. Mas, por uma força sobrenatural, os apóstolos foram libertos e mandados para o povo, para continuar a anunciar a vida. Ou seja, para continuar a anunciar o Evangelho de Cristo. Porém, logo foram presos de novo, eles foram espancados e depois libertos, sendo dito que não mais ensinassem sobre Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos liberdade. Os apóstolos, eles fizeram uso dessa liberdade. Mas só que nós vamos ver que os apóstolos fizeram uso da liberdade, anunciando Jesus Cristo, continuamente anunciando Jesus Cristo e o nosso relacionamento com Ele. E nós, como nós vamos aproveitar essa liberdade? Jesus Cristo, Ele nos deu a liberdade. Os apóstolos aproveitaram.
de uma maneira que eles acreditavam que era mandado por Deus através de Jesus Cristo. E realmente, Deus, através de Jesus Cristo, ele disse aos discípulos, aos apóstolos, que eles têm liberdade. Eles aproveitaram. E nós, como nós aproveitamos essa liberdade que Deus, em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, nos deu? Nós podemos ver dois pontos importantes sobre isso. Nós somos livres para ir e anunciar. Nós somos livres para ir anunciar. Quando nós formos ver lá em Mateus capítulo 28, os últimos 3 versículos, nós vamos ver que antes de Jesus ser assunto aos céus, ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Gênesis, quando José interpretou o sonho de Faraó, a ele foi dado autoridade para governar toda a nação do Egito. Faraó exerceu toda a sua autoridade, todo o seu poder e falou para José: José, agora você tem autoridade para governar toda essa nação. Somente eu vou estar em cima de você. Ou seja, somente Faraó era a última e a decisiva instância para a vida daquela nação. Jesus, naquele momento, estava com toda a sua autoridade de Criador, deu permissão, ou melhor, deu autorização aos discípulos para ensinar e para batizar. Em outras palavras, Jesus, na sua autoridade, se declara que ele é a última, a única e decisiva instância na vida dos discípulos e de todas as nações. Fora isso, os discípulos tinham e deveriam ter orgulho em ser livre para ir e anunciar o Evangelho, que era o requerimento para a salvação e o requerimento para o entendimento da ressurreição. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, de que nós éramos escravos. Nós éramos escravizados pelo mal, mas que agora Jesus Cristo, ele libertou a cada um de nós, nos deu a liberdade. E por isso que nada nos separa mais do amor de Deus. Deus nos libertou para que nós fôssemos até aqueles que não conhecem ao Senhor, a Jesus Cristo, e lhes anunciássemos, assim como a palavra diz, todas as palavras desta vida. Essa mesma ideia é escrita lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós temos liberdade, meus irmãos, para irmos, para anunciarmos e para ensinarmos o que Jesus Cristo tem nos dito. Essa é a liberdade que nós temos. Mas a segunda coisa que podemos observar desse texto é que nós temos liberdade para obedecer. Nós somos livres para obedecer. Os apóstolos foram libertos por um anjo do Senhor. Algumas pessoas dizem que este anjo não foi exatamente um anjo, não foi exatamente um ser sobrenatural, mas alguém que estava sendo discipulado pelos apóstolos e que pela graça de Deus, que ele foi usado para libertar os apóstolos. Então, que um dos apóstolos, ao invés de escrever o nome dessa pessoa, descreveu como se fosse um anjo do Senhor.
ou seja, alguém usado pelo Senhor como um anjo. Mas não vamos discutir isso aqui, né? Nós vamos voltar aqui, que logo após eles serem libertos, eles foram presos novamente. Eles foram libertos pelo anjo do Senhor, mas assim que eles saíram, assim que eles pisaram lá no templo para pregar, eles foram descobertos e foram presos novamente. Mas mesmo presos, eles não perderam o seu foco. Eles disseram, quando foi perguntado para eles, quando os saduceus perguntaram, eles responderam logo: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, não nos importa obedecermos a Deus antes do que os homens. Em outras palavras, a liberdade foi dada, foi concedida para fazer o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer é pregar e fazer a vontade de Deus. Em outras palavras, nós não estamos aqui, nós somos presos novamente, mas nós não estamos aqui para obedecer, para ser escravizados, para ser servos de vocês, saduceus, para fazer tudo que vocês mandam. Mas nós estamos aqui, nós estamos presos na nossa carne. A nossa carne está presa, mas em espírito nós temos liberdade, e essa liberdade foi nos dada para fazermos a vontade de Deus. Nós somos libertos, nós temos liberdade, mas essa liberdade, como nós usamos? Esse é o problema. Nós vamos usar essa nossa liberdade, assim como os apóstolos usaram, pregando a palavra do Senhor, pregando tanto na prisão, pregando lá fora, no templo. Nós vamos pregar tanto em nossa casa, como lá no nosso trabalho, ou como onde quer que nós estejamos. Nessa época de pandemia, nós não vamos trabalhar, né? Mas nossa casa, nossos próximos, é um bom campo para nós praticarmos essa nossa liberdade. Deus, através dos apóstolos, através daquele anjo, ele falou para que nós anunciássemos esta vida, para que nós anunciássemos o que Jesus Cristo é para cada um de nós. As boas novas de Jesus Cristo. O propósito de Jesus, meus irmãos, na terra, foi para que nós tivéssemos liberdade, para que nós fôssemos livres para fazermos a vontade do Pai. Nós temos liberdade. Liberdade para uma coisa, para fazermos o que é bom, para fazermos o que é verdadeiro, nobre, para fazermos o que é correto, que é ir e fazer a vontade de Deus. Deus abençoe por essa palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela palavra de hoje. Obrigado porque nos relembra que nós temos liberdade, essa liberdade em Ti, em Jesus Cristo. Liberdade para fazermos a Tua vontade. Ó Senhor, sempre nos relembra de que nós devemos fazer o que é bom, o que é correto, necessário para realizarmos a Tua vontade nas nossas vidas e na vida dos nossos próximos. Muito obrigado. Em nome do Teu Filho amado é que nós oramos. Amém. Nós vamos cantar mais um hino 164.
incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos Reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Amém. Nós vamos, nesse momento, fazer uma oração final, Pai Nosso, e depois vamos receber a bênção apostólica. Oremos. Deus, nós agradecemos pela Tua palavra hoje. Obrigado por cada um dos Teus filhos que ouviu a Tua santa instrução. Queremos guardá-la nos nossos corações para não pecarmos. Mais uma semana nos guia e protege enquanto anunciamos a Tua palavra para os nossos próximos, tanto em palavras como em ações. Olha sobre os enfermos, conforta e dá-lhes a Tua cura. Em nome do Teu Filho amado é que nós oramos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, nós temos alguns avisos na nossa igreja. Nós não sabemos quando essa pandemia irá terminar e quando nós vamos poder abrir a nossa igreja, quando nós vamos poder voltar às nossas atividades na igreja. Mas nós vamos sempre lembrar de que somos filhos de Deus. Nós temos, como nós vemos na palavra hoje, nós temos liberdade em Jesus Cristo. Liberdade para ir e pregar a palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus. Na nossa casa, aos nossos próximos, em nós mesmos. Nós vamos sempre fazer a vontade de Deus e sempre orar. Nunca vamos parar as nossas vidas devocionais, nossas orações, pedindo livramento de nosso Deus. Nós vamos continuar a orar pelos nossos enfermos, os enfermos que nós conhecemos, e para que Deus livre a eles e livre principalmente a nós também, porque o mal é constante sobre todo mundo. Deus abençoe por essa palavra.